Olá, meu nome é Rebeca, eu sou voluntária do CAE João de Camargo. Que Jesus nos abençoe e nos auxilie na condução desta preleção. O tema desta preleção é falar no bem, palavra negativa é prejuízo moral. Tomei como base o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulos 10, 11 e também o livro Sal da Terra, o texto Palavra. Esse livro pertence ao grupo de psicografia do CAE João de Camargo. Palavra tem muita força, tem muito poder. Antes mesmo de nós proferirmos qualquer palavra, nós já pensamos, nós já sentimos, nós já geramos uma energia que pode ser tanto positiva quanto negativa. Jesus, quando questionado quais eram os seus mandamentos, ele disse que o primeiro era amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. E o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Quando nós estamos agindo conforme esses mandamentos, a energia emanada é sempre positiva. Já quando nós estamos pensando no mal, falando no mal, a energia é negativa. Alguém já deve ter convivido com alguma pessoa que fica praguejando, reclamando, brigando, discutindo. A energia que essa pessoa emana, exala, é desagradável, é difícil conviver com uma pessoa desse jeito. É porque a energia negativa incomoda a todos. Já a energia positiva, ela torna o ambiente agradável. Nesses capítulos que eu citei, Jesus nos fala que nós não devemos julgar para não sermos julgados. Não usar uma medida que na mesma medida que nós usarmos, nós seremos medidos. Ele não quer dizer com isso que nós não devemos orientar, fazer uma correção, auxiliar o próximo. Nós temos duas formas de criticar a conduta alheia. O primeiro motivo é para o bem. Isso nós temos obrigação moral de fazer. Nós vermos um irmão cometer um erro, que falta só uma orientação, nós temos obrigação de fazer. Se nós vemos que alguém vai cair num precipício, nós temos como alertá-lo. É a nossa obrigação moral. Mas para isso nós temos que ter, para fazer uma reprimenda, para fazer uma correção, para dar um conselho, primeiro nós temos que ter autoridade moral. Se eu não tiver autoridade moral, eu não tenho como falar nada para o outro. Eu ainda posso ouvir alguém dizer, olha quem está falando. Mas você não faz o mesmo? Ou até, você não faz pior? Então eu posso ter uma consequência muito desastrosa se eu não tiver uma evolução espiritual condizente com aquilo que eu quero ensinar. Mas mesmo eu tendo uma autoridade moral, eu tenho que me dirigir ao meu irmão, dirigir ao meu amigo, a essa pessoa que eu quero aconselhar com o coração. Devo me colocar no lugar dele, tenho que ser empático, usar palavras adequadas, usar um tom adequado, o local também, de maneira que eu não o exponha, não humilhe, não magoe. É muito
desagradável você ver uma discussão. Se você tomou todos esses cuidados e mesmo assim a pessoa não aceitou o seu conselho, aí já não é mais a sua responsabilidade. Mas nós devemos fazer tudo para o bem. Então, quando nós usamos a crítica da conduta para o bem, ela é aceita. Agora, o outro motivo que pode ser usada a crítica é para desacreditar alguém, desrespeitar alguém. Essa forma nós não devemos usar nunca. É isso que Jesus disse de não julgar, de não criticar. Tem uma passagem muito conhecida que Jesus entregue a ele a mulher que tinha sido surpreendida em adultério. E os fariseus queriam, na verdade, testá-lo, saber o que ele ia falar e tal. Mas Jesus, aquele ser iluminado, se abaixou e começou a escrever na areia com os dedos. E a população, a multidão insistindo. O que o senhor acha, senhor, que nós devemos fazer com essa mulher que foi pega em adultério? Porque a lei de Moisés recomenda que a punição pelo adultério é o apedrejamento. Depois de tanta insistência, Jesus levantou os olhos e falou para aqueles homens que estavam condenando: aquele que não tiver um pecado, que atire a primeira pedra. E um a um foram se retirando. Ficaram só Jesus e a mulher. E ele perguntou a ela: cadê os homens que estavam condenando? Nenhum me condenou, Senhor. Então eu também não te condeno. Vá e não peques mais. É esse comportamento que Jesus espera de nós. Que nós não julguemos. Se nós julgarmos, temos que ter autoridade. Agora, se não tenho autoridade, eu não posso julgar, muito menos condenar. Jesus também nos alerta que nós devemos tratar a todos os homens, da forma que nós gostaríamos de ser tratados. Se eu quero amor, eu tenho que dar amor. Se eu quero ser respeitada, eu tenho que respeitar. Mesma medida, eu dou e eu recebo. Da mesma forma que eu trato, eu sou tratada. Nós temos no Evangelho a parábola dos devedores e dos credores. Nessa parábola, há uma comparação do reino dos céus com o reino onde esse rei resolve ajustar contas com os seus servidores. Até que chega um deles que lhe deve 10 mil talentos. Para a época era muito dinheiro. E esse servidor ficou desesperado porque ele não tinha como pagar. E ele implora, e ele suplica a esse rei que ele tenha paciência, que ele dê um prazo, que ele vai saldar aquela dívida, mas que ele tenha paciência. E diante daquela cena, o rei se compadece e perdoa a dívida daquele servidor. E aquele servidor saindo, ele encontra um companheiro. E esse companheiro lhe devia 100 moedas. 100 moedas apenas. E ele cobrou esse companheiro de forma assim enfática. Ele pressionou e esse companheiro pediu e implorou que ele tivesse paciência, que ele tivesse calma, que ele iria saldar toda a sua dívida. Mas esse servidor não lhe deu esse tempo. Chamou que os soldados pediu que ele fosse preso até que ele liquidasse aquela dívida. Os demais companheiros que sabiam o que tinha acontecido voltaram no rei e relataram o que viram. O rei ordenou que ele viesse à sua presença. Chegou lá e ele disse: servidor ingrato, eu não lhe perdoei a dívida. Por que você
não atendeu o seu companheiro da mesma forma, então eu vou fazer com você o que você fez com seu irmão. Você também vai ser preso até você pagar todas as suas dívidas. É isso que Jesus nos ensina, que nós temos que ser justos, colocar amor em todas as nossas atitudes. Nós vamos ver que Jesus foi testado em várias vezes, várias passagens do Evangelho, e ele sempre, com muito amor, ele conseguiu passar a sua mensagem. Ele não fugiu à sua responsabilidade de orientar. Não. Nós vamos ver que no livro O Consolador, que é de psicografia de Chico Xavier, Emmanuel nos diz que a palavra é um dom divino, mas quando acompanhada dos atos que a testemunhem. Temos que estar atentos, devemos nos observar. Como é que nós estamos? E só aí nós devemos proferir se nós tivermos atingido as leis de Jesus, aquelas que ele nos trouxe de amor, chamada as leis de amor. Agora, nós vamos ver também, tem uma história que eu gosto muito, que é a história das peneiras da sabedoria. Então diz que um rapaz procura Sócrates e fala: Senhor, preciso lhe contar algo de alguém. Ele fala: você já passou essa informação pelas 3 peneiras? E o rapaz pergunta: que 3 peneiras? Ele falou: a primeira peneira é a peneira da verdade. O que você vai me trazer dessa pessoa, você ouviu dizer? Se você só ouviu dizer, você esquece. Agora, se for um fato que você de fato testemunhou, você prossegue. Então, suponhamos que seja verdade. Você passou pela peneira da bondade. A peneira da bondade, essa informação vai ser boa para mim? Vai ser boa para você? Vai ser boa para esta pessoa que você quer me falar? Vai ajudar alguém? Se você passou por essa peneira, você prossegue. Se não vai ser bom para ninguém, se vai prejudicar alguém, você esquece. Suponhamos então que seja verdade e que seja bom. Você passou pela peneira da necessidade, que é a terceira peneira? É necessário que você me conte isso? Vai auxiliar o nosso planeta? Vai auxiliar alguém? Vai servir para alguma coisa? Se for servir para alguma coisa, você prossegue. Se não servir para nada, ou se prejudicar alguém, ou se não tiver necessidade de ser dito, você esquece e enterra esse assunto. É assim que Jesus quer que nós façamos com as nossas informações. Que nós pensemos, repensemos, meditemos, reflitamos e que nós não sejamos mais um agente de propagação de uma inverdade, de uma maldade, de uma fake news. Que essas reflexões nos auxiliem a pensar como é que nós estamos nessa sociedade. Se nós estamos cumprindo o nosso papel como bom cristão. Que Jesus nos abençoe.